Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque somos guardados pelo Senhor. Porque sabemos que o Senhor é bom. O Senhor quer o nosso bem, Pai. O Senhor quer o nosso crescimento. O Senhor quer a nossa vitória. O Senhor quer o nosso bem mais do que a gente mesmo quer. Obrigado, Pai, porque não precisamos temer. Não precisamos temer o futuro. Não precisamos temer as más notícias, Pai. Deus, não precisamos temer doenças, não precisamos temer crises, não precisamos temer, Pai, coisas que se aproximam. Sabe, Deus, nós confiamos tanto no Senhor, Pai. Nós podemos dormir tranquilamente à noite. Nós podemos, Pai, tomar nossas refeições tranquilamente, Pai, porque nós sabemos, nós somos guardados por um Deus que é bom. Nós somos guardados por um Deus que é amor. Nós somos guardados por um Deus que fez tudo para que nós pudéssemos nos aproximar. E hoje nós estamos perto, hoje nós estamos juntos. Obrigado, Pai. Obrigado pelas Tuas verdades, Pai, em nossos corações, Pai, sendo plantadas, sendo cultivadas em nossos corações. Eu agradeço, Pai, por essa noite de ensino, por tudo que vai ser falado aqui nessa noite, Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha me usar verdadeiramente, Pai, para abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, aleluia. Boa noite. Boa noite. Amém? Boa noite, viu, gente? Muito obrigado. Aleluia. Deus é bom. Hoje é quinta-feira. Você está aqui. Aleluias. Porque você é crente, amém? Porque você escolheu estar aqui numa quinta-feira à noite. Porque ninguém te trouxe amarrado para cá. Mas porque você queria aprender alguma coisa, você queria receber alguma coisa, sabe, irmãos? E quando a gente tem essa vontade, esse pensamento, essa convicção, você vai receber alguma coisa, amém? Eu aprendo muito isso, dando aula no Rema e também pregando, né? Às vezes a gente mesmo não tem muita coisa para oferecer. Às vezes a gente sobe aqui com pouca coisa para falar mesmo. Mas a convicção de vocês, a expectativa de vocês puxa coisas da gente, né? E é diferente, né, quando a gente prega num lugar que tem expectativa e que não tem. Não sei se você já passou por isso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente consegue perceber mesmo uma atmosfera diferente. E é místico, é sobrenatural. Não dá para explicar, mas é real. Amém? É real. Então, está aberto, amém? Vamos crer que Deus vai falar coisas com a gente nessa noite. Eu queria que você abrisse lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Tiago. Um livro que a gente gosta muito de ler aqui, o Verbo da Vida, Norte de Minas. Alguns dizem que Tiago são os provérbios do Novo Testamento. Algumas pessoas não gostam muito de Tiago. Martim Lutero não gostava de Tiago. Ele queria tirar Tiago da Bíblia. Infelizmente ele não tirou. Sabe, Tiago é maravilhoso porque é muito prático, né? Ele é escrito por um cristão chamado Tiago. Olha só. Que não era seguidor de Jesus enquanto Jesus estava na terra. Engraçado, né? Alguém que escreveu esse livro, enquanto Jesus era homem na terra, ele não acreditava que Jesus era o Messias. E olha que ele conhecia bem Jesus, porque ele era irmão de Jesus, morava na mesma casa. Mas quando Jesus voltou, ressuscitou, ele aparece para Tiago e ele meio que encarrega Tiago de assumir uma posição naquela igreja que estava nascendo. E a gente vê no livro de Atos que Tiago era o bispo ou responsável pela igreja de Jerusalém. Amém? Embora não seguisse Jesus, mas sabe, ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu muita coisa com a igreja, ele aprendeu muita coisa com os outros discípulos. E por ser responsável por uma igreja, talvez ele fosse tão prático. Amém? Então a gente está falando de Tiago 1,22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes,
enganando a vocês mesmos. Amém? Então, o Tiago fala, olha, se você ouve a palavra e não a pratica, você está enganando a você mesmo. Você consegue enganar você mesmo? Aparentemente, sim. O Tiago fala que tem um jeito. Basta você ouvir a palavra e não praticar. E aí você vai estar enganando a você mesmo. Veja que isso não serve para quem não escuta a palavra, amém? Uma pessoa que está no mundo, está fora do contexto de igreja, fora do contexto cristão, ele não consegue enganar a si mesmo nessa questão bíblica, porque ele sabe que ele é pecador, não é? Você lembra quando você era pecador? Deixa eu ver aqui, quem aqui lembra quando era pecador? Não, você não, Marcos. Quem lembra que era pecador aqui? Tá. Lembra quando você era pecador, você não sentia que tinha alguma coisa errada com você? Fala a verdade, você não falava, você não chegava e falava assim, eu sou o máximo, eu faço tudo certo, eu sou assim mesmo. A gente sabia, não é? Tinha alguma coisa errada lá, faltava alguma coisa, tinha alguma coisa que a gente fazia que a gente não queria fazer, e às vezes a gente falava, por que eu sou assim? Não é? Uma pessoa que não ouve a palavra, que não é, e aqui não está falando de uma pessoa que ouve a palavra de vez em quando, está falando de ouvinte. Ouvinte é alguém que ouve a palavra com frequência. Amém? Uma pessoa que vem à igreja é um ouvinte da palavra. Ele está ouvindo sempre a palavra, ele está lendo a palavra, ele está recebendo da palavra. Essa pessoa consegue enganar a ela mesma, se ela não praticar a palavra. Como que isso funciona? Eu não sei como funciona exatamente, porque não faz sentido. Mas eu vou te falar como que funciona na prática, na vida das pessoas. Você vem à igreja e você ouve a palavra. Você vem domingo, você vem quinta-feira, você está ouvindo a palavra, amém? E aí tem muita coisa da palavra que você acha legal, que você concorda. Tem coisa da palavra que você não acha bom. Você sabe que está certo, mas você fala assim, não é para mim. Eu acho que não precisa ser tão radical também nessas coisas. Esse negócio de ficar perdoando pessoas, essa parte eu não gosto. Tem parte que eu gosto. E aí algumas coisas você faz, outras coisas você não faz. Você está sendo um ouvinte e não um praticante. E por algum motivo, quando você ouve e não pratica, ainda assim, algumas pessoas se sentem melhores do que quem não está na igreja. Aí eu vou falar isso novamente para ver se você percebe. A pessoa escuta, ela não pratica e ela acha que ela é melhor do que quem não está na igreja. Aí eu quero que você perceba, pense com você mesmo. Isso faz sentido? Você está aqui para ouvir a palavra, porque a palavra vai te dar as respostas que você precisa para a sua vida. Mas você ouve e não pratica. E lá no fundo você acha assim, não, mas pelo menos eu estou na igreja. Amém? Sabe o que o Tiago fala? Ele fala assim, você está enganando a você mesmo. Você está fazendo o papel de tolo, né? Tolo, né? Tolo pode falar. Não pode falar idiota. É tolo. Não pode. Então, irmãos, meu pai, ele era médico, hoje ele não é mais, hoje ele é aposentado, né? Ele foi médico muitos anos. Ele era médico pediatra. Quer dizer que ele não lidava com os pacientes, ele lidava com as mães dos pacientes, não é isso? Normalmente. E eu lembro que muitas vezes as pessoas iam na casa do meu pai consultar, né? As mães levavam as crianças lá, consultavam na sala, eu via algumas coisas, ouvia algumas coisas. E eu sei que tinha uma coisa que acontecia que deixava meu pai extremamente irritado. Não julguem ele, vou contar o que é primeiro, depois vocês julguem. Era assim, ele receitava alguma coisa, a pessoa ia embora e tal. Aí depois a pessoa ligava, doutor Edinho, meu filho não melhorou, ele piorou. Piorou, de ontem para hoje piorou. E aqui, você deu o remédio que eu te passei? Não. Por algum motivo, você deixava ele muito irritado. Ele falava assim, mas eu não te passei o remédio? 8 horas? Não, mas não deu para comprar, ou fiquei com dó. Não dei o remédio. E aí ele piorou. E aí ligava para ele para saber por que o menino estava piorando. Amém?
Isso faz sentido? Pois bem, irmãos, ser ouvinte da palavra e não praticante, é isso, amém? É você receber uma receita, e você lê a receita, né? E você fala assim, paracetamol, de 8 em 8 horas. Não melhorei, não sei o que aconteceu. Engraçado, eu estou lendo essa receita toda hora, estou lendo ela direto e eu não melhoro. E aí é isso, não faz sentido, né? Mas para algumas pessoas é assim que é a vida. Elas estão na igreja, elas praticam o que elas acham importante, as outras coisas elas deixam para lá, e as coisas não acontecem, e elas falam assim, por que Deus não me ama? Por que Deus gosta mais do irmão do que de mim? Qual o problema, né? Qual o problema com Deus em relação a mim? Mas sabe, irmãos, esse princípio é o mesmo princípio. A palavra ela precisa ser praticada para funcionar, amém? Não existe outra maneira. E, infelizmente, algumas pessoas se enganam nisso, e esse que é o engano. Elas acham que por estarem na igreja, elas são melhores que as outras pessoas. Elas acham que por estarem na igreja, sem a prática da palavra, as coisas vão acontecer na vida delas. E não vai acontecer. Amém? Não estou jogando uma maldição aqui, estou falando a real. Não vai acontecer. Porque a palavra tem que ser praticada. Então, a gente tem esse fenômeno, né, das pessoas que não praticam a palavra, mas elas se acham melhores que as outras, que estão fora da igreja. Elas acham que elas deveriam receber mais coisas. E elas acham que algumas coisas não deveriam acontecer na vida delas, porque elas estão dentro da igreja. E isso, na verdade, é antigo. Sempre foi assim. Houve uma época em que o mundo tinha duas pessoas, Adão e Eva. Duas pessoas. Essas duas pessoas eram santas. Depois essas duas pessoas pecaram e essas duas pessoas se tornaram pecadores. Amém? Todo mundo conhece a história, né? Quando Deus vai confrontar o pecador, ele chega primeiro para Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu, né? Você comeu fruto? E Adão fala assim, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Veja qual é o princípio da religião aqui. O princípio da religião é, arranje alguém pior do que você. Amém? Para você se comparar com ela. Esse é o princípio da religião. Você não precisa melhorar mesmo, né? Adão, ele não falou assim, não, Deus, é isso, eu vou fazer o possível, não. Ele falou assim, não, Deus, aqui, ó, foi ela. Se tem alguém aqui que errou, foi essa mulher. Ela me deu do fruto, eu só comi o fruto. E aí Deus vai falar com Eva, né? E Eva fala assim, não, mas é porque eu fui enganada por essa serpente. Você vê que o princípio da religião é o mesmo, né? Tem alguém pior do que você, não é? Tem alguém pior do que você. E muitas pessoas vivem assim a vida toda. Elas não melhoram, mas elas estão sempre achando alguém pior do que elas. E a boa notícia, ou a má notícia, é que sempre vai ter alguém pior do que você mesmo. Amém? Às vezes não precisa nem procurar muito. Mas, isso é ruim para você. Você se comparar com alguém pior do que você. Amém? O pastor Paulo estava falando agora há pouco lá em cima para a liderança, né? Sobre rivalidade. Você sabe qual que é a pior rivalidade que pode ter na sua vida? Um rival pior do que você. Né? Você ser rival de alguém melhor do que você, até que tem suas vantagens. Você se esforça mais. Você fala assim, não, eu vou treinar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou chegar lá, eu vou superar, eu vou alcançar. Agora, quando o seu rival é pior do que você, acabou, cara. Porque a sua comparação vai ser muito fraca. E quando você estiver ruim, você vai sempre falar assim, não, mas pelo menos tem alguém pior do que eu. Isso, irmãos, é você se enganar a você mesmo. Amém? É você estar aqui, você está recebendo uma palavra que pode mudar a sua vida, e você fala assim, não, mas eu não vou praticar isso não, mas pelo menos eu estou aqui. Sabe de uma coisa? Não vai fazer diferença na sua vida. A falta da prática da palavra te mantém no mesmo lugar. E o pior, na verdade é pior, né? Te mantém no lugar em que você vai se tornar cada vez mais difícil de ser alcançado. Por Deus. Por quê? Porque o tempo que você
passa na igreja, em algumas pessoas, também gera uma sensação de importância e merecimento. Tempo. Não aqui em Montes Claros. Eu já vi isso lá em Belo Horizonte. Sabe, irmãos? É igual no Exército, né? No Exército tem promoção por mérito e por antiguidade, não é isso? Quem é do Exército aqui? Deixa eu ver, Danilo. Não. Merecimento e antiguidade, não é isso? Isso quer dizer que tem gente que vai ser promovido, vai subir de patente, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito competente, ele é incrível. Agora tem gente que vai subir de patente só porque está lá há muito tempo mesmo. E fala assim, não, já tem 5 anos, vamos ter que subir sua patente. É a regra, né? É a regra. Só que na igreja não tem essa regra, sabe? Não existe essa regra assim, não, porque eu estou aqui há 2 anos. Alguma coisa vai melhorar na minha vida. Ou porque eu estou aqui há 10 anos. Com certeza eu sei mais do que você que chegou agora. Se você não pratica a palavra, você está enganando a você mesmo. Você está achando que você está aprendendo, mas você não está aprendendo. Porque a prática da palavra é o que te faz aprender a palavra. Ler a palavra e saber a palavra e decorar a palavra não te torna alguém conhecedor da palavra, porque a palavra ela é conhecida pela prática. Amém? A gente conhece pessoas, não é? Que conhecem muito a Bíblia e não praticam. Conhece mais do que a gente. Conhece os versículos, sabe as coisas decoradas e não pratica. Ela não é uma conhecedora da palavra. Porque a palavra de Deus ela se conhece pela prática. Porque é na prática que você percebe as dificuldades. É na prática que você percebe as suas dificuldades, não é? Se você lê muito sobre um esporte e não pratica o esporte, quer dizer que você, quando a bola cair no seu pé, você vai saber o que fazer? Embora você saiba todas as estatísticas, saiba o nome de todo mundo? Não. É a dificuldade, é a bola no pé. É isso aí. É a dificuldade física, né, gente? É uma coisa você pensar o que fazer, outra coisa você fazer. A prática da palavra é isso. Eu vou ser uma pessoa boa. Eu vou ser uma pessoa perdoadora. Eu já decidi, eu vou ser perdoador. Aí você é ofendido. Aí já não sei. Era melhor ser perdoador quando não tinha nada acontecendo, né? Quando não tinha ninguém me ofendendo. Mas agora ficou difícil. A prática da palavra é isso, amém? Ela é na dificuldade mesmo. Vamos para Mateus. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7, 24. Amém? Mateus 7, 24. Essa é uma parábola de Jesus. Ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Amém? É a mesma pessoa de Tiago 1, não é isso? Ouve e não pratica. Ele é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Então nós temos a mesma pessoa aqui retratada de 2 formas. Em Tiago ela é retratada como alguém que engana a si mesmo. Aqui em Mateus é retratado como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Amém? Mas é a mesma pessoa. Ela ouve a palavra e não a pratica. Não é uma pessoa que nunca ouviu a palavra. Não é uma pessoa que despreza a palavra, não é uma pessoa de outra religião. É uma pessoa que
que frequenta a igreja, é uma pessoa que frequenta esse meio, é uma pessoa que recebe essa palavra de forma constante e não a pratica. A Bíblia chama essa pessoa de um insensato, alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Amém? Quando a gente fala construir sobre a areia, e a gente pensa no nosso contexto aqui, a gente realmente acha que essa pessoa é muito insensata, não é? Porque construir sobre a areia não faz sentido, não é assim? Quem aqui já trabalhou com obras? Mestre de obras aqui, quem já foi servente pedreiro? Não. Guigui já foi servente pedreiro, né, Gui? Já trabalhou. Faz sentido construir alguma coisa sobre a areia? Essa areia fofa ou areia de praia? Não faz, gente. A gente sabe que não vai sustentar. Se colocar 3 tijolos um em cima do outro, vai cair. A areia é fofa. Só que eu estava lendo um livro falando sobre as parábolas de Jesus, do ponto de vista do Oriente Médio, né? Falando como que é na região lá. E lá o cara que estava comentando a parábola, ele falou que lá na região de Jesus, lá na Palestina, a areia lá não é igual essa areia de praia, não é uma areia fofinha. É uma areia barrenta. Na verdade, é como se fosse uma argila. Sabia? É uma argila. E é por isso que Jesus contou essa parábola, porque, de fato, as pessoas construíam a casa sobre a areia naquela época. Acontecia de construir a casa sobre a areia. Era argiloso, não era uma areia fofa. Na verdade, era pesado construir uma casa sobre a areia. Você tinha que cavar também, você tinha que colocar tijolo, você tinha que construir, você gastava esforço fazendo isso. E quando a casa estava pronta, ela parecia que tinha ficado boa. Essa que é o lance dessa parábola. A casa parecia boa, ela parecia firme, você podia morar lá dentro. Era uma casa muito parecida com todas as outras. Só que a Palestina, ela é muito parecida com Montes Claros. Não sei se você sabia disso. Lá chove pouco também. Na verdade, chove muito pouco ao longo do ano. Então, as pessoas moravam nessas casas construídas sobre a argila ou sobre a areia e ficavam lá bem, até que chovia. E quando chovia, aquela argila ia ficando molinha. E aí a pessoa estava na casa, conversando, chovendo lá fora, e ele pensando assim, está tudo bem, estou dentro de casa, estou tranquilo. Aí vinha um filetezinho de água e começava a passar na sala. Assim. Aí, de repente, começava a fazer uns barulhos. E aí, quando você via, a parede tinha caído. Por quê? Tipo assim. Aqui não, viu, gente? Aqui não. Aqui teve alicerce, amém? Pois bem, quando você via, a parede tinha caído. Falei assim, mas o que aconteceu? Eu tive tanto trabalho para construir essa casa, e essa é a grande tristeza, de verdade. Porque algumas pessoas pensam que essa parábola de Jesus é só a versão gospel da história dos 3 porquinhos. E não é. E não tem nada a ver. Amém? Parece, não parece? Tem gente que fala assim, não, porque tinha lá o preguiçoso, né? Que era o areito. Aí ele falou assim, não, vou fazer na areia mesmo que é fácil, para eu ficar brincando. E aí o trabalhador, né, o Pedrito, fez na rocha. E aí essa que é a lição, né? Não seja preguiçoso. Mas não é essa a lição. Não era que era fácil construir, era difícil as duas. E sabe, irmãos, essa é a verdade. Você, quando você não escuta a palavra e não a pratica, você também está construindo alguma coisa. E às vezes é difícil construir essa coisa. É igual eu falei, tem pessoas que passam muitos anos na igreja. E por elas estarem na igreja, elas acham que elas estão construindo alguma coisa. A gente teve, uns dias atrás aí, uma festa chamada Carnaval. Não sei se vocês ouviram falar. Aconteceu em alguns lugares, Carnaval. E sabe, o Carnaval é muito legal para a gente ver essa questão da religiosidade mesmo. A gente vê pessoas que não praticam a palavra, que vão na igreja de vez em quando, não praticam a palavra, não são firmes na palavra, não têm uma vida com Deus mesmo, mas elas gostam de falar de carnaval, né? Elas gostam de falar assim, não, mas esse mundo está perdido mesmo. Você não sabe o que eu vi. Meu Deus, graças a Deus que eu não estou lá, não é? Eu não estou mais naquele lugar. Eu estou num lugar diferente, eu estou na igreja. Entende? A religiosidade é isso, né? Acha alguém pior do que você.
E a gente consegue mesmo achar, né? A gente fala assim, nossa, graças a Deus, minha vida não é mais como era. Aquelas festas, eu não vou mais nas festas, eu não fico bebendo mais, eu mudei, eu estou diferente. Mas se você não pratica a palavra, irmão, você está construindo a sua casa sobre a areia. Amém? Sobre a areia. Parece uma casa. Parece que você se esforçou, e você se esforçou mesmo. Porque uma vida religiosa, ela exige um esforço, não é? Exige você deixar de fazer algumas coisas, exige você deixar de ir a algumas festas, conviver com algumas pessoas. Parece realmente que você está construindo alguma coisa. Mas a Bíblia fala que na hora do vamos ver mesmo, algumas casas vão cair e outras não. Algumas casas vão se desabar e as pessoas vão ficar pensando assim, o que aconteceu? E outras casas vão ficar firmes. Por quê? A prática da palavra é o que faz você ficar firme ou não. Amém? A prática da palavra, antes da pressão, te faz ficar firme ou não. A prática da palavra antes da crise é o que te faz passar pela crise. A prática da palavra, irmãos, ela vai verdadeiramente definir o tipo de vida que você vai ter. Amém? Então, essa é uma armadilha, né? Armadilha, você se enganar a si mesmo, você pensar que você está bem, que você conquistou alguma coisa pelo fato de você estar frequentando uma igreja, pelo fato de talvez você estar até dando dízimo na igreja, talvez até servindo na igreja, e parece que você conquistou alguma coisa, parece que você chegou em algum lugar, mas quando você negligencia o que a palavra diz para você fazer, você não está construindo coisa, amém? Você está enganando a si mesmo. A gente percebe isso às vezes na vida de algumas pessoas, pessoas que parecem que realizam coisas para Deus, e ao mesmo tempo elas fazem coisas que a Bíblia condena. E a gente fica pensando, como pode? Ela está fazendo coisas para Deus e fazendo coisas que a Bíblia condena. Será que Deus está provando? Porque está dando certo, né? O ministério está dando certo. Esse é o grande engano. Amém? Esse é o grande engano. Porque ele está enganando a ele mesmo. É real. Essas pessoas que fazem essas coisas, na maioria das vezes, irmãos, na maioria das vezes, elas estão enganando elas mesmas. Elas não são pessoas simplesmente psicopatas que inventaram um jeito de enganar os outros. Elas se enganam. Elas pensam assim, eu estou fazendo coisas para Deus, então eu não preciso praticar tudo que a palavra diz. Amém? Eu estou realizando alguma coisa para Deus, então Deus ele vai me liberar de algumas coisas aqui. E as pessoas se enganam nisso mesmo. E elas realmente acham assim, não, tá legal, eu estou fazendo mais do que eu estou errando aqui, eu estou acertando mais do que eu estou errando. Mas sabe, a palavra ela é muito clara quanto a isso, né? A nossa proteção, na verdade, é essa. É praticar aquilo que a gente ensina. Isso é para os ministros, né? Essa é a grande lição. Pratica aquilo que você ensina. Ou ensina aquilo que você pratica. Mas isso é a proteção para o povo, mas principalmente para a gente mesmo. Amém? É uma proteção para a gente. Enquanto você estiver dentro da palavra, irmão, você está no lugar de proteção. Porque você está construindo uma casa duradoura. E as pessoas às vezes vão pensar assim, mas não está tão rápido, né? A casa, aí eu vou voltar para a parábola dos 3 porquinhos, né? Mas vai funcionar aqui. Não está tão rápido, né? Nossa, aquela casa está sendo muito mais rápida. Tem 3 andares já e você está só na fundação. Sabe, irmãos? Amém. O importante é que não caia. Cair é muito ruim. Uma casa que cai é muito ruim. A gente precisa realmente ficar firme naquilo que Deus colocou no nosso coração, amém? Eu sei que nenhum de nós está praticando a integralidade da palavra de Deus, porque a gente erra às vezes, não é? Mas sabe, tem coisas, e assim, vou falar por experiência própria, mas eu sei que todo mundo passa por isso também. Tem coisas que Deus já dá uma luzinha no nosso coração específica, não é? Tem tipo assim, aquela coisinha que você sabe que você devia estar fazendo. Sabe, quando você acha essa parte, tem algumas maneiras. Normalmente é a parte da Bíblia que você pula. Quando está lá, e aquele versículo você não gosta tanto, sabe? Aí você lê ele rapidinho assim e já pula para o outro. Não, esse aqui é melhor. Estou tranquilo. Ou então quando você vem na igreja,
e o pastor prega aquele versículo e você não gosta da pregação. Esse é um bom sinal também, sabia? Eu não estou defendendo os pregadores aqui, não é corporativismo, não é, nossa, não gostou, é porque você está, não. Mas normalmente é assim mesmo. Você fala aqui, e aí a pessoa, você está sentado e aquela palavra é aquilo que você não queria ouvir. Você fala assim, nada a ver, viajou. Sabe, irmãos, o Espírito Santo ele tem tentado nos levar para um lugar melhor. Ele tem tentado trazer aos nossos corações aquilo que de fato vai resolver a nossa vida, amém? Aquilo que de fato vai trazer resultados para as nossas vidas. Infelizmente, como eu disse, a religião, ela não gosta desses processos, né? A religião não gosta desse processo de mudança. E, na verdade, mudança, a gente poderia chamar de santidade, ou de santificação, não é? O que é você santificar? É você começar a andar descalço? É você rapar o cabelo? É você andar de pano de saco? Isso não é santificar. Santificar é você fazer o que a palavra manda você fazer. Santificar é você pegar aquelas coisas que você gosta e as que não gosta e praticar tudo. Isso é santificação, amém? Isso é santificação. Então, quando a gente começa a praticar essas coisas, aí sim a gente vê mudanças na nossa vida. Mas a religião, de forma geral, ela pula esses processos, ou ela evita esses processos. Ela prefere uma coisa diferente, uma coisa externa, uma coisa mirabolante, né? Quando Adão peca, a ideia inicial, o correto seria ele falar com Deus que ele tinha pecado, né? E pedir perdão, e falar assim, falei, né? Errei, fui moleque. Podia ter falado isso, mas ele não fala isso. O que Adão faz? Constrói uma roupa para ele, né? Fazer um negócio externo que vai tampar o meu pecado, de forma que ninguém vai ver que eu estou nu. Isso vai resolver esse problema, isso vai colar, né? E não foi o mandamento de Deus, na verdade Deus ignora aquela roupa que Adão tinha feito e dá uma outra roupa para ele, da forma certa, né? Baseado no sacrifício, apontando para Cristo, a gente sabe disso. Mas o fato é que a religião, ela sempre tenta fazer alguma coisa que não envolva o seu arrependimento, não é? Que não envolva mudança de vida, que não envolva santificação. Às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas para alcançar o favor de Deus, alcançar a graça de Deus, né? E sabe, tem pessoas que topam fazer cada coisa. Tem gente que topa vender um carro e dar o carro de oferta e fala assim, não, essa oferta é oferta de sacrifício. E isso aqui vai abrir as portas da prosperidade para a minha vida. Ninguém nunca viu isso, né? O que eu estou falando é alienígena, né? Nunca aconteceu. Por quê? Porque a gente sabe que o caminho da prosperidade não é esse, não é? Você sabe, né? O caminho da prosperidade não é esse. O caminho da prosperidade, ele passa por generosidade, passa por você ser desapegado ao dinheiro, passa por você amar as pessoas, não é isso? Na verdade, a prosperidade a gente encontra lá na 3ª João, não é isso? Quando fala assim, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, olha só, para você prosperar do jeito bíblico, primeira coisa que você tem que prosperar é a sua alma. A sua alma é o quê? A sua mente, não é isso? O que você tem que fazer? Renovar a sua mente com a palavra de Deus. Esse é o caminho para a prosperidade bíblica. Tem alguma coisa a ver você doar um carro para a igreja com renovação da mente? Só pensa nisso um pouquinho. Tem alguma coisa a ver? Você muda a sua mente quando você doa um carro para a igreja? Tem gente que doa carro porque o Espírito Santo mandou, ou tocou. Então, na verdade, a pessoa está agindo em obediência. Mas a base é só obediência. A base não é o carro. Porque se fosse assim, irmãos, seria muito fácil as pessoas enriquecerem partindo desse princípio de dar muito dinheiro. E seria restrito também, né? Só quem teria muito dinheiro ia ganhar muito dinheiro. Porque quem dá grandes ofertas ia receber muito de Deus. Então entenda isso, a igreja não é um lugar de investimentos, amém? A igreja não é um lugar de você investir dinheiro e ganhar dinheiro, não é isso. A igreja é o lugar de você renovar a sua mente com a palavra de Deus. E aí você vai
ver a sua vida mudar em todas as áreas. Mas o que as pessoas normalmente gostam de fazer? Evitar a renovação da mente. Porque a renovação da mente, além de dar trabalho, ela também envolve você mudar atitudes. Envolve você mudar coisas que você acha que são certas ou acha que são parte de você. E quando você muda essas coisas, aí você prospera, ou aí você melhora, ou aí você encontra felicidade. Mas sabe, irmãos, a religiosidade, ela tenta apontar esses atalhos. Ah, não, dê uma grande oferta e você vai prosperar. Vá ao monte 3 horas da manhã durante 5 meses e você vai ver as coisas mudarem na sua vida. E aí você fala assim, nossa, 3 horas da manhã, 5 meses, no monte ainda, é muito difícil. Mas pelo menos eu não vou ter que perdoar meu cunhado. E aí fica fácil, né? Não. Para não ter que perdoar meu cunhado, irmão, eu vou no monte um ano inteiro. 3 horas da manhã, é muito mais fácil. Eu não vou ter que ver ele, eu não vou ter que falar as coisas com ele, não vou ter que pedir perdão. Maravilhoso. Então as pessoas trocam, né, coisas pelas outras. Mas veja que a base do evangelho e a base do cristianismo é essa. O arrependimento, não é isso? Arrependimento. Foi o que João Batista pregava, arrependei-vos, e veio Jesus e pegou a mesma pegada, arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Arrependimento é o quê? No grego, metanoia, mudança de mente. O que é arrependimento? Renovar a mente, mudar o seu jeito de pensar. É fácil fazer isso? Não. Na verdade, parece que nós somos feitos para não mudar o jeito de pensar, né? Nath estava ministrando aqui uma outra noite, e ela falou da psicóloga, que falou que o nosso cérebro, ele é treinado para não mudar. A gente precisa enganar ele para ele mudar, porque se deixar por ele não vai mudar nunca. É exatamente isso. Então a gente tem essa tendência natural a permanecer do jeito que a gente está. Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, nós somos, naturalmente, a gente quer permanecer. E aí o que a gente faz para permanecer? Um tanto de coisa. Mas uma das principais mas pelo menos eu estou melhor do que não sei quem, que nem na igreja vem. Não é? Pelo menos eu estou melhor que aquelas outras pessoas lá. E aí você mesmo se engana para continuar do jeito que você está. Mas a palavra, irmãos, ela não muda e ela continua funcionando. E ela vai funcionar, sabe para quem? Para todo mundo que quiser que ela funcione. Para todo mundo que estiver disposto a mudar. Para todo mundo que estiver disposto a mudar o jeito de pensar. Para todo mundo que estiver disposto a abrir mão daquilo que pensa hoje e trocar pela palavra de Deus. Irmãos, isso é tão difícil. Isso é realmente uma das coisas mais difíceis que tem. Porque o mineiro tem fama de ser humilde, né? Tem fama de ser humilde. Mas na verdade a gente é muito orgulhoso, mesmo. É só você começar a discutir comida com o mineiro que você vai ver o tanto que a gente é orgulhoso. Porque o mineiro acha que a comida de Minas é a melhor do mundo, não é? É a melhor do mundo, não tem nada parecido em nenhum país, nada é melhor que a comida mineira. E a gente vê um mineiro mudando do humilde para o arrogante em questão de segundos. É só falar de queijo, é só falar de... É isso, amém? Nós somos assim. A gente é humilde assim, não sei o quê, mas tem coisas que nos orgulham. E então, naturalmente a gente é assim. A gente tem orgulho dessas raízes nossas, né? A gente tem orgulho dessas coisas. E essa questão familiar é muito forte. Orgulho do jeito que a minha família é. Não, porque a minha família é assim mesmo. A gente briga com tudo, mas nós somos pessoas ótimas. A gente sabe lidar, a gente é super fácil de lidar, mas se pisar no meu calo, aí você vai ver quem a gente é de verdade. E é o orgulho, né? A gente pensa assim, não, é a minha característica, é a minha família, eu sou assim. E embora a gente fale rindo e brincando com essas características, existe o orgulho mesmo.
Fala assim, não, porque a gente é assim. A gente é meio desconfiado mesmo. A gente, para confiar na pessoa, demora um tempo. E aí a gente vem para o Evangelho. E aí o Evangelho começa a falar um tanto de coisa que não parece com a nossa família. E aí a gente vê um Jesus que não parece com o nosso pai, que não parece com o nosso avô. Na verdade, ele é bem diferente, né? E fala assim, não, mas Jesus, diferente, né? Mas é o Filho de Deus. Ele é diferente mesmo, ele não é igual a gente. Mas o Evangelho, o cristianismo nós precisamos ficar parecido com aquele cara. A gente tem que ficar muito parecido com ele. E, na verdade, o nosso grande alvo na vida é ficar mais parecido com Jesus. Amém? Não é ser parecido com nossos pais. Não é ser parecido com nossos avós. Não é ser parecido com as pessoas que a gente admirava antes. É parecer com Jesus. Esse é o nosso alvo. Amém? Mas, para isso, a gente tem que deixar as coisas para trás. A gente tem que abandonar aquelas coisas que a gente achava que eram incríveis a nosso respeito. Aquelas coisas que a gente achava que fazia a nossa família a melhor família do mundo. Porque é assim mesmo. Comida, né? Falando de comida novamente. Você já percebeu que a comida da nossa mãe normalmente é a melhor comida do mundo? Não é? Normalmente é a melhor comida do mundo. O que estatisticamente é impossível. Por que só a minha mãe, de todas as mulheres do mundo, é a que tem o melhor tempero? É a que aprendeu. E ela nem fez curso. Ela é natural, ela é instintiva. E aí você perguntar para algumas pessoas, talvez de 10, 7 vão falar, não, a comida de mãe é a melhor mesmo. Né, é maravilhoso, ela faz um negócio que ninguém mais faz. Mas não é isso, irmão. Isso tem um nome. Chama-se memória afetiva. Aí, eu vou destruir uma ilusão sua aqui, mas eu tenho que falar. É memória afetiva, irmão, é porque quando você comia, você era criança. Isso era uma fase que você estava muito feliz, né? Tudo era bom, tudo era maravilhoso, você não tinha preocupação. Quando você come, a comida, o paladar, ele tem esse poder de te levar para o passado, ele faz a ligação lá, e é como se você estivesse na infância de novo. Você fala, pronto, é a melhor comida, é a de mãe. Mas é porque é a melhor fase da sua vida. Amém? Então vamos voltar para o Evangelho aqui, amém? O seu jeito de ser criado, se você foi criado, não é o melhor jeito do mundo. É só o jeito que você foi criado mesmo. Existe um jeito melhor. Esse jeito é o cristianismo. Esse jeito é o que Jesus nos ensinou. Então, quando Jesus fala, né, e eu estou lendo aqui Mateus 7, ele faz parte do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele tem, talvez, as coisas mais difíceis que Jesus já escreveu. As coisas mais difíceis de encarar. Ele fala, por exemplo, olha como é difícil isso. Ele fala assim, que se alguém te processar para te levar a túnica, deixa também a capa. Ou seja, se alguém está te processando para te prejudicar, você não vai brigar na justiça. Você vai aceitar e vai dar mais do que a pessoa está pedindo. Amém? Isso é muito antinatural, não é? Do que a gente aprendeu a vida toda. Fala assim, não, os meus direitos, eu não posso abrir mão dos meus direitos, mas Jesus fala assim, não, você vai abrir mão. Na verdade, você não é obrigado, mas é o jeito de viver, é esse. O jeito que eu estou apresentando é esse. Lá fala que você tem que andar 1 milha a mais. Como que é isso, andar 1 milha a mais? Naquela época, um soldado romano, ele podia estar carregando um pacote de alguma coisa, ele podia chegar em você, que não era cidadão, te dar o pacote e falar assim, eu preciso que você leve isso para mim até tal lugar. Mas todo mundo tinha que parar o que estava fazendo, amém? Você era vendedor, ele te tirava da barraca lá, você tinha que carregar o peso para ele. 1 milha. A lei dizia, existe um limite, 1 milha. Isso quer dizer que quando você andasse 1 milha, era fácil saber que era 1 milha, porque era 1000 passos, né? Você estava dando 1000 passos. Quando você 999 mil, todo mundo podia pegar os pacotes, colocar no chão e ir embora para casa. E aí o soldado que arrumasse outra pessoa, ou então ele mesmo levava. Você acha que as pessoas andavam mais do que 1000 passos numa situação dessa? Nunca, né? Era direito. Eles conheciam seus direitos.
Mas Jesus fala assim, sabe de uma coisa? Anda uma milha a mais, não é antinatural? Você já estava sendo explorado, né? A gente tem que entender isso. Tem gente que vende Jesus como revolucionário, né? O cara que veio para quebrar tudo e tal. Mas Jesus chega e fala assim, sabe esse soldado que te explora, que está aqui na sua terra, que está te cobrando imposto? Quando ele te pedir um favor, ou quando ele te mandar fazer alguma coisa, faz o que ele mandou e faz mais do que ele pediu. Amém? Esse é o jeito bíblico da gente viver. E é por isso que eu falo, gente, tem parte na Bíblia que a gente quer pular mesmo. O Sermão da Montanha, muita gente quer pular o Sermão da Montanha. Eu já vi estudiosos falando que o Sermão da Montanha nem é para os dias de hoje. É para o milênio. É para o milênio, assim, não. Essa é a lei do milênio, gente. Então, quando Jesus voltar, vai ser essa lei. Por enquanto, é cada um por si mesmo. E é sério, pessoas sérias falam isso. Mas sabe, irmãos, esse é o nosso jeito de viver, amém? Sofrer o dano, levar um tapa, oferecer outra face, andar uma milha a mais, ser processado, aceitar o processo, não brigar, falar assim, então tá bom, pode levar. Quer levar mais um, não? Pode levar também. Amém? É um jeito totalmente antinatural. Mas, sabe, é o nosso jeito de viver. É o jeito que Jesus nos ensinou. E aí, quando você não considera essas coisas, qual que é o resultado para a sua vida? Você está enganando a você mesmo. Você está achando que você é o cristão e você não é cristão. Você está achando que você está verdadeiramente sendo igreja e você não está sendo igreja. Porque você não está cumprindo a palavra de Deus. Você não está praticando ela na sua vida. E aí a gente vê como resultado isso, né? Por que as pessoas falam tão mal de alguns crentes, né? Ele fez isso, nossa, mas ele é crente. E às vezes a gente fica chateado com isso, né? Poxa, cobrando porque ele é crente. Mas, infelizmente, ou felizmente, a ideia é que a gente fosse mais cobrado que os outros mesmo. Porque a gente escolheu se chamar cristão. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Sabe, ninguém obrigou a gente a ser cristão. Mas quando a gente se torna cristão, a gente entra nesse mundo, nesse caminho. E o caminho é se tornar cada vez melhor. E o caminho é praticar a palavra de Deus. Então, irmãos, a prática da palavra é o que vai nos tornar cristãos verdadeiramente. Amém? Eu estou falando isso de verdade, com muito temor no coração. Eu sei que existem pessoas que acham que são e não são mesmo. Tem pessoas que estão na igreja e elas acham que estão indo para o céu e elas não estão indo para o céu. Porque, e não é uma palavra de condenação, amém? É só o que a palavra diz mesmo. Elas estão apenas enganando elas mesmas. Mas a boa notícia é, você pode começar a mudar isso imediatamente. Você não precisa esperar para mudar. Você pode começar a praticar as coisas agora, nesse momento, assim que você sair daqui. E o legal é que quando você pratica a palavra de Deus, quando você não pratica a palavra, você está vivendo pela sua própria força. Você está se esforçando, você está conseguindo algumas coisas, outras não. Mas quando você vive pela prática da palavra, você entra num lugar sobrenatural, em que Deus pega junto com você para fazer as coisas. Amém? A transformação que ocorre quando a gente realmente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ela é muito rápida. Ela é mais rápida do que a gente imagina. Porque a gente tem uma ideia de que vai ser igual qualquer outra coisa da nossa vida. Eu aprendi assim, eu aprendi a dirigir, foi assim, demorou. Eu estudei, foi assim, tananã. Demora. Mas quando você coloca a prática da palavra como uma coisa principal da sua vida, você está entrando num campo sobrenatural. Porque Deus está pegando junto com você. E aí você consegue ver coisas mudando muito rápido na sua vida. E aí você consegue ver coisas que você achou que nunca ia acontecer, acontecendo. E aí você consegue ver pessoas que você achou que você nunca ia ajudar ou nunca ia influenciar, e elas começam a ser influenciadas. É sobrenatural, irmãos. Então você tem realmente dois caminhos na sua vida. Uma vida de se enganar, ou uma vida de realmente praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra, ela sempre vale a pena, amém? Ela é a sua proteção, mas ela também é o seu crescimento. Eu queria finalizar lá em Josué, no capítulo 1,
que é um texto que a gente usa muito para falar sobre a própria palavra, né? E a gente fala, eu gosto de usar esse texto para falar sobre meditação na palavra. A importância de ler, a importância de ler novamente, a importância de ouvir sempre. Mas olha o que está escrito aqui, versículo 7. Seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Amém? Aqui está falando da importância de você meditar na palavra, de você falar a palavra, de você declarar a palavra. Mas aqui também está falando da necessidade de você cumprir a palavra, fielmente tudo que nele está escrito. Qual que é a parte mais importante da meditação na palavra? É você praticar a palavra. Porque quando você escuta essa palavra, você coloca ela dentro de você, pela repetição, pela meditação, pela busca mesmo, você precisa praticar para que todas essas coisas aconteçam, irmãos. Todas essas coisas aconteçam. A gente estava um tempo atrás, né, Jaque? Lendo 1 Coríntios 13, né? Lendo em voz alta 1 Coríntios 13, um para o outro. E a gente lê 1 Coríntios 13 um para o outro. E aí a gente lê de novo. E no outro dia a gente lê de novo. E parece que nada está acontecendo. Mas sabe o que muda de verdade? É quando a gente se depara com uma situação em que a gente é inclinado a agir contra 1 Coríntios 13, que é o versículo do amor. E lá está escrito assim, tem uma parte lá que é bem interessante, que fala assim, que o amor, ele pensa o melhor a respeito da outra pessoa. E a nossa tentação é meio que pensar o pior, não é? A respeito da outra pessoa. Qualquer coisa que acontece, fala assim, eu já sabia. É assim mesmo. Eu sabia que ia acontecer isso. E aí o amor, ele te força a pensar o melhor. Mas como que isso acontece na nossa vida? Não é naturalmente, não é mágica. É você meditar na palavra, amém? E aí quando acontece a situação, você pensa assim, ah não, mas eu já sei o que fazer, porque a palavra diz o que fazer. Porque é assim que Jesus agiria. É assim que eu deveria agir. Irmãos, nós temos as respostas, amém? Nós temos as respostas. Não importa o problema que a gente esteja passando, a palavra de Deus é a resposta para tudo que a gente está passando. Para problemas insolúveis na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, problemas insolúveis. Mas a solução sempre vai passar pela prática dessa palavra, amém? Essa é uma igreja maravilhosa. A gente tem muitas atividades aqui, amém? Muitas atividades. Sábado agora vai ter o culto das mulheres, a estreia do culto das mulheres. Tem atividades para todo mundo aqui, de verdade. Mas a gente não tem aqui você passar pela porta mágica que vai te dar a solução dos seus problemas, amém? Não existe você passar numa corrente e um tanto de gente vai impor as mãos sobre você e você vai sair mudado do outro lado. Não existe nada que a gente vai fazer para poder te enganar, amém? Não existe. Não existe um sacrifício que você vai fazer, não existe nada que você vai fazer que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque o que vai mudar a sua vida é a prática da palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Aleluia. Aleluia. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não muda, o Senhor sempre foi bom, sempre será bom. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra para nós é uma palavra de vida, uma palavra de vitória, porque os Seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, Pai. Existem palavras boas a nosso respeito, a Bíblia são palavras boas a nosso respeito, nós agradecemos por isso, Pai.
E nós sabemos, Pai, que o seu caminho é o mesmo caminho. É o caminho de obediência, é o caminho de colocar a tua palavra em primeiro lugar em nossas vidas. É o caminho, Pai, de mortificar a nossa carne, de dizer não para aquilo que a gente sempre foi acostumado a dizer sim, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque a revelação das tuas palavras traz luz ao nosso coração. E eu oro, Pai, para que essa palavra seja verdadeiramente revelada em cada um de nós, Pai. Eu oro por olhos espirituais iluminados, Pai. Eu oro, Deus, por espírito de sabedoria e de revelação, Pai, sobre cada um de nós. Eu oro, Deus, para as coisas ficarem cada vez mais claras em nossas vidas, Pai. E eu agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre tem cuidado, sempre cuidará de nós em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.